não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Transparência ano passado indica que 78% dos brasileiros afirmam que a corrupção aumentou nos últimos 12 meses. Ao mesmo tempo, quase 30% dos brasileiros confessaram já ter pago propina para ter acesso a serviços públicos como saúde, educação, saneamento, segurança, justiça ou emissão de documentos. Tendo em vista que a corrupção é uma escolha e não uma obrigatoriedade, por que muitas pessoas optam por ela? Será que de fato existem mais pessoas corruptoras do que de fato corruptos? Não há corrupto sem um corruptor. Não há corruptor sem um corrupto. Se ninguém oferece dinheiro para alguém, não há corrupção. Se ninguém pede dinheiro para alguém, não há corrupção. Os dois são prisioneiros dessa circunstância. A ideia de corruptores e corruptos não tem lado, não tem um lado que você resolva. Né? Em verdade, é a relação humana que tem que ser resolvida. Né? A hora que os dois desencarnam e tal, foi um crime cometido ali. Um crime cometido por duas pessoas ao mesmo tempo. A gente sempre acha justificativas para os nossos atos. Aí que está aquela história de você ver a trave no olho do outro e não ver o cisco no seu. Parece que eu sempre tenho justificativa para os meus atos e o outro sempre picareta, mau caráter, bandido. Não. De acordo com a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, constitui crime suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório. Neste caso, a pena para a violação do inciso 5º é de reclusão de 2 a 5 anos e multa por negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Há corrupção em todo o universo, né? Agora, a corrupção ela é sempre relativa ao padrão intelecto-moral espiritual do espírito. Eu quero acabar com a vida daquele cara lá, por qualquer razão, porque ele me atrapalhou na outra vida, ele me roubou. Daí a entidade fala o seguinte: você vai lá e fica atazanando a vida daquele cara até que ele cometa suicídio, ou até que ele cometa um crime, que ele cometa um homicídio. Em troca, eu vou te dar o seguinte, uma coisa que aquele desencarnado quer. O corruptor ele tem que estar em meio à sociedade, porque ele está roubando a sociedade sem que ninguém perceba. Quando ele vai para o mundo espiritual, isso não existe mais, porque os bens não funcionam mais e você está exposto. Agora que sabemos que, independente do tamanho do delito, corrupção é corrupção, como podemos saber qual a influência de pequenos, médios e grandes delitos tem na nossa vida? Atualmente, o Brasil ocupa o 79º lugar no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano, com 187 países cadastrados, ficando atrás apenas de países que viveram guerras civis recentemente. Esse resultado pode ser atribuído ao alto índice de corrupção do país? Nós, de uma forma coletiva, estamos vivendo uma sociedade bastante adoentada. Os índices mostram isso, né? Que a corrupção, ela nos corrompe, ela nos tira a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o quê? A fé. A fé é o quê? A fé em Deus? Também é fé em Deus. Mas a fé, ponto. A fé em tudo. A fé na humanidade, a fé no bem, a fé no próximo, a confiança, né? Ela destrói, porque você vê muita gente corrupta, muita coisa acontecendo, destrói a sua crença na humanidade. Na natureza, criada por Deus, quem age assim, sofre.
ela pode não estar sofrendo materialmente, mas ela está sofrendo espiritualmente. A boa notícia que a doutrina dos espíritos nos traz é que a doença é sempre caminho de cura. Ele já começa a vivenciar um sofrimento moral que para ele não tem solução. Espíritos que insistem muito nisso, eles vão perdendo até a sanidade como espírito. A dor moral dele é tão grande que ele tem que fingir que aquilo não está acontecendo para ele conseguir se manter naquele caminho equivocado que escolheu. E se não tivéssemos mais que se preocupar com a fome, com a pobreza, com a falta de educação e de saúde? Até parece um sonho, não é mesmo? Mas será que esse sonho poderia, quem sabe um dia, tornar-se uma realidade se não existisse corrupção no Brasil? O Brasil sem corrupção não seria o Brasil. Ponto. Né? O Brasil é o que o Brasil é, nesse momento histórico. Em verdade, estamos todos aprendendo com os nossos desatinos, inclusive para com as questões da democracia. Quando a gente vai falar de corrupção, eu acho que é até um pouco ingrato a gente associar com o Brasil. A corrupção ela consegue se instaurar em qualquer país do mundo. Então, nesse momento, é um exercício bobo ficar pensando como seria o Brasil sem corrupção, porque não seria o Brasil. Não seria esse momento. Agora, dá para pensar o Brasil do futuro, né? Um Brasil, então, melhor, onde a corrupção já seja menor ou inexista. Mesmo com esse cenário aparentemente pessimista, o papel individual de cada um pode fazer uma grande diferença no combate à corrupção. É o que nos mostra a pesquisa do Instituto Barômetro Global. 83% dos brasileiros entrevistados acreditam que pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra a corrupção. E 75% deles aceitariam denunciar um ato de corrupção, mesmo que isso os prejudique. Colela é a prova de que, mesmo parecendo que não vale a pena ser honesto, nós nunca ficamos na mão por fazer o que é certo. Colela, como a gente estava conversando anteriormente, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu após você devolver a carteira para o dono. Então, quando eu cheguei aqui, né, devolvi para o Márcio, na verdade, assim, ele até ficou surpreso porque ele ainda não tinha percebido que ele tinha perdido a carteira. Né? Quando eu devolvi, ele falou assim, nossa, eu nem sabia que eu tinha perdido a carteira, né? Então aí eu fiquei mais feliz ainda, porque foi assim, eu fui rápido realmente, porque a minha intenção era ser rápido. Eu tenho uma coisa para o senhor, aquelas pochetes antigas, e toda a minha documentação, cartão de cheque, cartão de crédito, enfim, toda a documentação. E ele me entregou, falei, escuta, mas como é que se deu? E aí ele contou onde localizou, enfim. E eu fiquei surpreso e queria compensá-lo por isso, né? Ele não quis. Surpreendente foi que ele não quis. Quando que eu iria imaginar que uma pessoa viria entregar toda a documentação com dinheiro, cartão de crédito, blá blá blá. Então foi surpreendente, eu jamais imaginaria isso. O proprietário da carteira divide com a nossa equipe tamanha surpresa ao ter seu pertence devolvido e explica o contraste que uma atitude como esta tem com o ambiente em que ele trabalha. Eu trabalho com venda institucional, trabalho para governo, para você entender, numa região onde hoje passa por um momento muito difícil, que é a região do Rio. Então a corrupção no Rio é uma realidade. Colela e Márcio compartilham com a nossa equipe o porquê a honestidade é tão importante na vida de uma pessoa e o que um ato como esse traz de benefício, além de uma bela amizade. A tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente compensa 51 milhões que você possa ter no quarto. Traz tranquilidade, né? Como o Márcio falou, eu recebi isso, né? Hoje eu sou pai. Então, você sabe que valor é esse. Então, você consegue passar para frente, né? Então, assim, quando você tem, não é difícil. Porque você já pratica isso desde que você se conhece por gente. O seu entorno, a sua família já faz isso, né? Então, você faz. Você sabe diferenciar o certo do errado. O seu livre-arbítrio, claro, é que vai decidir na hora o que você faz. Mas você já tem a semente. Cada um de nós pode sim, e de fato faz, mudar a história da humanidade.
Alguns muito, outros pouco, mas todos nós mudamos a história da humanidade. Eu, como cidadão comum, o que é que eu posso fazer? Mudar o meu entorno, agir no condomínio onde eu trabalho, né, onde eu vivo. Então você, conselheiro do condomínio, mas é chato. Mas você quer que mude? Muda ali. Eu tenho que investir na igualdade, eu tenho que falar de discriminar os outros, eu tenho que, dentro de casa, estabelecer diálogo, eu tenho que valorizar o contato com o outro. Se a gente começar a fazer isso, a gente cria na sociedade coisas que não vão depender do dinheiro. Combater a corrupção é fundamental para que nós acreditemos em nós mesmos, brasileiros, e na humanidade mais que brasileiros. Nós precisamos fazer a nossa parte individualmente para então auxiliar na construção coletiva de um planeta melhor. Se a gente estiver vivendo com duas classes de pessoas, as ruins e as boas, é uma vida insuportável. Mas se você olhar e pensar o seguinte, nós estamos vivendo com pessoas boas, pessoas simples, pessoas que estão más e que deixarão de ser, a gente ganha esperança, porque tem solução nesse mundo. Quando nós nos reformarmos individualmente, naturalmente nós estaremos auxiliando na reforma daqueles que nos cercam e assim sucessivamente. Pô, tem gente boa, tem gente batalhando, gente que está ferrada na vida, mas não desiste, vai lá e trabalha e batalha. Essas pessoas que nós temos que nos mirar nelas. Quando o mundo começar a tornar as relações sociais mais solidárias, nós vamos ter uma adesão em massa que a gente não vai acreditar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Creia que este que nós chamamos de Pai é soberanamente justo e bom. Nós estamos no lugar certo, na época certa, e com as pessoas que nos cercam certas também. Quando você acredita que há uma solução, você se move para ir ao encontro dela. E o Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Você já sabe, dúvidas, críticas ou sugestões? Mande um e-mail para mundomaiorreporter@feal.com.br. E lembre-se, se você agir com honestidade, você contagia quem está à sua volta. Até o próximo programa. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.